Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas. Dando continuidade aqui ao estudo, nós temos o segundo capítulo, que trata das manifestações dos espíritos, e nós estamos estudando o perispírito como princípio das manifestações, e lá na transfiguração e invisibilidade, que é o parágrafo 3º. Vamos à leitura, então, desse trecho, para a gente poder entender direitinho o que Kardec quis nos transmitir como experiência dele. Lembrando que Obras Póstumas foi editado e publicado após o desencarno de Kardec. Então, após o desencarne de Kardec, Amélie Gabrielle Baudet, sua esposa, juntamente com Lei Marie, encontrou, na verdade, esses vários escritos e compilou, né? Fizeram a compilação, juntaram, organizaram tudo direitinho e colocaram lá, fizeram um livro, que é exatamente Obras Póstumas, essa obra maravilhosa que nós temos estudado no Luz na Penumbra. Então vamos lá, parágrafo 3º, transfiguração e invisibilidade. O texto diz o seguinte: o perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades que o dos espíritos, ou seja, dos espíritos desencarnados. Como já foi dito, o daquelas não se acha confinado no corpo, irradia e forma em torno deste uma espécie de atmosfera fluídica. Ora, pode suceder que, em certos casos, e dadas as mesmas circunstâncias, ele sofra uma transformação análoga à já descrita. A forma real e material do corpo se desvanece sob aquela camada fluídica, se assim nos podemos exprimir, e toma por momentos uma aparência inteiramente diversa, mesmo a de outra pessoa ou a do espírito que combina seus fluidos com os do indivíduo, podendo também dar a um semblante feio um aspecto bonito e radioso. Tal fenômeno, que se designa pelo nome de transfiguração, bastante frequente e que se produz principalmente quando as circunstâncias ocorrentes provocam mais abundante expansão de fluido. O fenômeno da transfiguração pode operar-se com intensidades muito diferentes, conforme o grau de depuração do perispírito, grau que sempre corresponde ao da elevação moral do espírito. Cinge-se às vezes a uma simples mudança no aspecto geral da fisionomia, enquanto que doutras vezes dá ao perispírito uma aparência luminosa e esplêndida. A forma material pode, conseguintemente, desaparecer sob o fluido perispirítico, sem que se faça para isso necessário que o fluido assuma outro aspecto. Por vezes apenas oculta um corpo inerte ou vivo, tornando-o invisível para uma ou para muitas pessoas, como faria uma camada de vapor. Tomamos as coisas atuais unicamente como termos de comparação, sem pretendermos uma analogia absoluta que, claro, não existe. Então o Kardec aqui ele começa a traçar esse aspecto da transfiguração e da invisibilidade. Diz Kardec que o perispírito ele pode se irradiar, formando aí
visivelmente uma aparência em que vai talvez modificar a aparência daquele espírito encarnado, daquele corpo físico mesmo. Então nós temos aí uma questão pura e simplesmente de perispírito se fazendo visível para ocultar, para modificar certas estruturas do corpo físico, quer do médium, por exemplo, quer de alguém que esteja naquele local, e o perispírito, claro, sempre devemos lembrar que o perispírito não tem um pensamento, não é inteligente. O perispírito é parte de um corpo perispiritual. E nós, quando estamos encarnados, nós temos o corpo perispiritual, ou perispírito, e o corpo físico, né? Mas somos espíritos. Quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo físico, mas o perispírito continua ali presente. Então, o que Kardec está nos dizendo aqui é que a transfiguração ela ocorre porque o espírito faz com que o seu perispírito modifique a fisionomia daquele corpo físico. E aquela fisionomia ela vai ser a que o espírito quiser. O espírito que está provocando esse fenômeno vai fazer com que aquele corpo físico se transforme. A partir, novamente, a gente está insistindo nisso porque é muito importante, a partir da transformação, da, vamos dizer, solidificação, entre aspas, do perispírito, do seu perispírito. Então ele modifica as características e pode sim o médium apresentar certas características diferentes. A visão que nós temos da pessoa vai mudando. Nós olhamos para a pessoa e o rosto vai mudando. O rosto pode resplandecer, o rosto pode se modificar na sua aparência, total ou em parte, e é isso que Kardec vem explicando aqui. E no item 23, diz Kardec o seguinte: estes fenômenos talvez pareçam singulares, mas somente por não se conhecerem ainda as propriedades do fluido perispirítico. Este é para nós um novo corpo que há de possuir propriedades novas e que não se podem estudar senão pelos processos ordinários da ciência, mas que não deixam por isso de ser propriedades naturais, só tendo de maravilhoso a novidade. E nós estamos hoje aqui, não falei logo no início, mas estou falando agora, o nosso querido Leopoldo Pio, que veio para nos auxiliar, para conversar conosco a respeito dessa maravilha que é obras póstumas. E isso aqui, Léo, é uma coisa que muitas pessoas acham que vão ter a resposta na ponta da língua, e já se passaram mais de 150 anos, né, desde que Kardec trouxe à luz essas revelações, e a gente então já sabe corretamente, totalmente, quais são as propriedades do perispírito, como ele funciona, etc. e tal. Não seria muita pretensão nossa, Léo, achar isso? Entender que nós já temos total conhecimento? Muita pretensão, João. Na verdade, existem duas coisas diferentes. Uma diz respeito ao conhecimento que a gente tem pela leitura, pela nossa vontade de estudar, pelo nosso esforço para realmente, de alguma maneira, captar essa informação que Kardec trouxe para a gente, traz diariamente, desde que a gente estude claro. E tem essa vontade de se aperfeiçoar. E outra coisa é praticar. Outra coisa é a gente perceber qual é o sentido que, por exemplo, no tema de hoje, qual é o sentido que o perispírito tem para a nossa evolução. E muitas vezes a gente acaba se aproveitando desse conhecimento que o Espiritismo nos traz, que a codificação espírita nos traz, de uma maneira puramente superficial, como se fosse apenas um fenômeno espetacular. Apesar da gente já ter esse contato com o Espiritismo há muito tempo, muitos de nós já talvez estejamos na segunda encarnação como espíritas, a gente não tem como saber, há muito ainda a compreender,
a respeito desses fenômenos espíritas? O perispírito é muito estudado, né? Nós sabemos que no meio acadêmico espírita, e a gente fala acadêmico com certeza, porque tem faculdades já fazendo isso, fazendo esse trabalho de estudo científico dessa questão da mediunidade, da questão do perispírito, da questão de tudo que envolve a questão da mediunidade. Mas só que ainda é muito pouco, a gente ainda não tem. O Kardec está dizendo aqui, né, e alguém que foi muito preparado para realmente nos trazer essa boa nova, essa nova boa nova, né, que o Cristo nos traz, nos trazer essa maravilha. Ele está falando o seguinte: olha, gente, ainda tem muita coisa a aprender sobre isso, a descobrir sobre isso, né? A gente sabe que o fundamental não é a questão técnica, mas sim a questão moral. Nós falamos sempre a respeito disso. Emmanuel tem uma página que fala da mediunidade com Jesus. Se é mediunidade com Jesus, a gente vai pegar lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o guia e modelo da humanidade. Kardec pergunta, né? Quem foi o espírito mais perfeito que Deus enviou a nós, à Terra, para servir a humanidade de guia e modelo? E a resposta é Jesus, ou na tradução do Herculano Pires é vede Jesus. Ou seja, nós temos que observar Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. E a mediunidade com Jesus trata exatamente dessa questão moral, de nós olharmos tudo que nós vamos fazer em termos mediúnicos, temos que pensar como Jesus faria, o que Jesus faria. Na verdade, então, a gente tem que saber aproveitar essas portas que o Espiritismo nos dá, que Cristo proporcionou ao Espiritismo como terceira revelação, e a gente saber, de alguma maneira, canalizar essas energias de uma maneira positiva. Se você é médico, você vai canalizá-las de uma certa forma. Se você é professor, educador, que era o caso de Kardec, de outra. Se você é um comerciante, de outra. A gente sempre tem, de alguma maneira, as potencialidades de saber utilizar a experiência espiritual e a experiência mediúnica de uma maneira mais específica. A mediunidade, ela vai muito além das chamadas, muito entre aspas, mesas brancas, como as pessoas antigamente costumavam falar. E a gente tem que se aperceber que a mediunidade, ela faz parte do nosso cotidiano, não é assim? É verdade, é o dia a dia. E aí, voltando para a questão da transfiguração, nós temos aí no Novo Testamento, no capítulo 7 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, a transfiguração do próprio Jesus, que ele sobe a uma montanha, deixa os 3 discípulos, que era Pedro, Tiago e João, num platô, né, num determinado local, e sobe mais um pouco ao topo desse monte e se encontra com Moisés e Elias, os 2 desencarnados. E há o fenômeno da transfiguração no sentido de que o perispírito de Jesus, nós imaginamos a qualidade desse perispírito. Sim. Esse perispírito, ele avança, entre aspas, né? Como Kardec disse, nós não temos termos de comparação corretos, mas vamos usar aquilo que a gente conhece. Imagina que o perispírito de Jesus avança, ou seja, cobre o corpo físico de Jesus. E ao invés de ver um rosto formado como nós vemos de um corpo físico, de alguém encarnado, né, nós não vamos ver aquilo. Vai haver uma espécie de luz ali muito forte, muito intensa, que cobre todo o rosto, aliás, todo o corpo de Jesus. E é isso que os discípulos notaram naquele momento. Nessa passagem da transfiguração, novamente, Mateus, capítulo 17, Jesus, ele se encontra com Moisés e Elias. E eu sempre me perguntei, como é que Mateus, que é a pessoa, aquele discípulo, o apóstolo após o desencarne de Jesus, que anota isso, que passa isso para aqueles papéis de antigamente, o papiro, enfim,
os papéis, entre aspas, de antigamente. Como é que Mateus sabia que era Moisés e que era Elias? Só para ter uma noção, Moisés teria vivido 1.500 anos antes de Jesus e Elias 900 anos antes de Jesus. Não tinha fotografia naquela época. Não tinha fotografia. Não é? Não, as esculturas eram feitas apenas de quem era muito endinheirado. Muito importante. Pintura eram rupestres ou então também para quem tinha muito dinheiro. Então como é que vai saber que é Elias e que é Moisés? Provavelmente, aí é essa explicação que eu tenho mais lógica, quando Jesus desce do topo, os discípulos perguntam: Senhor, com quem conversavas? Porque eles viram dois espíritos materializados, ou a sua vidência, a vidência dos discípulos, conseguiram enxergar esses dois espíritos que se mostraram a eles, e eles falaram: ué, Jesus está conversando com dois espíritos. Quem são? Porque eles tinham noção da espiritualidade, da mediunidade, eles sabiam. Se nós formos no livro Cristianismo e Espiritismo do Leon Denis, ele narra um trecho do livro de Hermas, que é o livro do pastor. Hermas era discípulo de Paulo de Tarso. E ele narra, no século I, ele narra uma reunião mediúnica. É só pegar Cristianismo e Espiritismo, nós vamos encontrar lá num determinado momento o Leon Denis trazendo esse trecho do livro do pastor de Hermas. Então nós vemos que eles tinham conhecimento. E provavelmente, quando Jesus desce do monte, do alto do monte, para aquele platô onde os discípulos se encontravam, eles perguntam: Senhor, quem eram esses dois? Jesus, então, claro, diz: eram Moisés e Elias. E aí Jesus também matou a morte, né? Verdade, verdade. Porque Jesus diz que para não temermos aqueles que nos podem matar o corpo, não nos podem matar a alma. Ele prova isso. Ele prova tanto conversando com aqueles dois espíritos, quanto também quando ele desencarna e retorna e se mostra ali perfeitamente vivo, né? Com o seu corpo perispiritual perfeitamente assim, visível para aqueles que estavam convivendo com ele. Vamos dar continuidade então ao estudo. Vamos para o parágrafo 4º, que é emancipação da alma. Um dos trechos também bem controversos, que as pessoas não compreendem direito. Nós ainda temos muito que aprender sobre todos esses pontos. Lembrando que Kardec, em Obras Póstumas, não se aprofundou nesses temas. Ele mostra, ele dá uma ideia, ele é bem claro, mas só que a aprofundação desses temas mediúnicos foram feitos no Livro dos Médiuns, né? Então, o estudo do livro de Obras Póstumas não suplanta o estudo do Livro dos Médiuns. Então vamos lá. Emancipação da alma, no item 24, diz o seguinte, Kardec: durante o sono, apenas o corpo repousa. O espírito, esse não dorme. Aproveita-se do repouso do primeiro e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser, no gozo então da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha completamente separado do corpo. Qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se preso sempre àquele, por um laço fluídico que serve para fazê-lo voltar à prisão corpórea, desde que a sua presença ali se torne necessária. Esse laço, só a morte o rompe. Então nós temos esse princípio Kardec mostrando que quando o corpo repousa, quando o corpo dorme, nós espíritos desdobramos, nos emancipamos, ou seja, nós saímos dessa chamada prisão, como Kardec usou esse termo, prisão do corpo. E aí a gente vai para onde o nosso pensamento mandar. Isso é o que é interessantíssimo. Quando nós saímos do corpo,
o que nós vamos encontrar é exatamente aquilo que temos de pensamento, temos de sintonia, de afinidade. Se uma pessoa gosta muito de farras e etc e tal, ele vai para os locais onde tem farras. Imediatamente. Deixou o corpo, vai imediatamente para lá. As orgias e etc e tal, né? Quem é ligado a isso, vai imediatamente para lá. Quem tem o hábito de fazer parte de uma reunião de estudos, por exemplo, e tem essa sede de conhecimento, essa vontade de saber, é atraído, através do seu pensamento, para uma reunião, por exemplo, numa colônia espiritual, onde estejam sendo ministrados cursos, estudos para aquele determinado assunto que o espírito, né, que nós, quando desdobramos, temos interesse. Então, daí a necessidade de nós cultivarmos bons pensamentos, bons hábitos. Muitas pessoas dizem que é importante ler um trecho do Evangelho antes de dormirmos, de termos bons pensamentos, de termos boas conversações. Isso é fundamental, mas não apenas antes de dormir. Porque nós podemos estar ali num ato mecânico, e ato mecânico não convence ninguém, nem a nós mesmos. Não, nós precisamos fazer disso uma rotina constante. É a mesma coisa do culto no lar. Uma vez por semana basta? Não, tem que ser todo dia, todo momento. E não precisa nem ter hora marcada. Né? Você pega um trecho do Evangelho, uma página do livro Pão Nosso, por exemplo, do Emmanuel, alguma coisa assim, vai abrir, vai ler e vai refletir sobre aquilo. Faço uma oração ou não faço uma oração? Pode ser de manhã, quando acorda, aí depois pega quando vai para o trabalho, ou vai almoçar, pega também esse trechinho. Então muita gente fica presa a essa questão de, não, eu tenho que ser, o meu culto é toda segunda-feira às 8 da noite. Legal, e depois? E no resto do tempo? O que a gente faz? E quando nós estamos fazendo culto, será que nós estamos mergulhando realmente naquele estudo? Naquela atmosfera espiritual que é formada? Ou simplesmente estamos fazendo como um ato mecânico? Porque nós falávamos outro dia, conversando num centro lá em Vigário Geral, que nós temos uma herança das religiões tradicionais em que nós ainda não nos libertamos dessa herança. Então, quando nós começamos a trabalhar na doutrina espírita, começamos a militar na doutrina espírita, nós não esquecemos o nosso passado. Então vem o nosso passado ainda com todo aquela questão da tradição religiosa, a questão de nós ainda precisarmos de determinados rituais, de nós ainda estarmos necessitando, né, de coisas que vão fazer com que nós nos liguemos realmente à espiritualidade. Então nós temos toda essa ritualística ainda dentro de nós, em que nós precisamos superar esse momento nosso. Mas por enquanto ainda não existe. Então por isso que nós precisamos trabalhar, é um exercício constante. Não imaginar que apenas um dia na semana, fazendo culto, nós estaríamos simplesmente já num outro patamar. Nós temos que vivenciar constantemente. Nós fazemos o culto, usando novamente o exemplo de segunda às 8 horas da noite, e aí vamos dormir. No dia seguinte a gente acorda e começa a chutar cachorro, etc e tal. Quer dizer, e aí? O que adiantou? O que aprendemos com o culto da noite anterior? Por isso que é preciso ser constante. Andemos com o Evangelho no bolso, na bolsa, as meninas, né? Para que a gente possa toda hora pegar ali, abrir, ler um trecho e refletir a respeito daquilo. Para que a gente possa começar a treinar a nossa mente a estar aptos quando dessa libertação falada por Kardec, que é essa emancipação da alma, quando nós dormimos, ou seja, o corpo dorme, mas nós espíritos não dormimos nunca. Mas nós vamos deixar
esse ponto, essa continuação para o próximo programa. Até lá. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra. E, neste programa, damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita. Bom, nós estamos no tema da beneficência já há alguns programas, prosseguindo sempre com essas mensagens nessa temática da beneficência. Hoje nós vamos estudar a última instrução de item 16, e quem vai fazer esse estudo, essa reflexão junto conosco é o nosso querido Antônio de Pádua, como toda semana, e dando suporte técnico o nosso estimado Cláudio Almeida. Então vamos pedir ao Antônio que nos traga o último viés, né? Porque cada mensagem dessa teve um viés diferenciado, nos mostrando, nos ensinando e nos falando sobre o que é a caridade, como fazê-la em suas nuances. Então vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele comece a reflexão para nós. Olá, Antônio. Olá, Marta. Tudo bem, né? Tudo bem. Bom, meus queridos amigos, vamos aqui fazer um estudo sobre esta última mensagem sobre a beneficência do nosso irmão João, Bordeaux, 1871. Ele toma um viés aqui um pouco diferente. Vamos ver o que ele nos traz. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre, com o supérfluo dos seus prazeres, roupas que agasalhem os infelizes que tremem de frio. Que faça, com suas mãos delicadas, roupas grosseiras, porém quentes, que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer, se com isso seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos. O da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas que por amor aos teus irmãos também desejas dar um pouco que possuís, doa algumas horas do teu dia, do teu tempo, o teu único tesouro. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto para esses serões e também poderás proporcionar um pouco de auxílio aos teus irmãos. Terás algumas fitas de menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus. Vejam bem, ele está se dirigindo mais especificamente, ou melhor especificamente, diretamente às mulheres, né? E nós temos que observar que ele está num contexto do século XIX. Estamos aqui em 1861. Vamos dizer, o contexto das mulheres hoje já é um pouco diferente. Então eu não quero que fique parecendo aqui que ele está tendo assim uma conotação um pouco machista, mas não é, ele está se atendo ao quadro da época. Claro. Hoje o quadro, o cenário é outro, mas a recomendação dele continua válida, né? Porque é lógico, ele só fala aqui das mulheres que não têm tarefas domésticas, porque naquela época as mulheres se dividiam em duas categorias: as que tinham as tarefas domésticas e as que não tinham tarefas domésticas, porque essas tarefas eram feitas pelos servos. As que não tinham servos, elas mesmas faziam as tarefas domésticas. Hoje já não é assim.
a mulher tem as tarefas domésticas, já todas as mulheres têm as tarefas domésticas, mesmo aquelas que têm, às vezes, a colaboração de alguém, não vou dizer que seja uma serva no sentido, né, mais restrito, mas não tem nenhuma ajudante, tem sempre uma ajudante, uma faxineira e tal, mas a maior parte das tarefas ainda é feita pela mulher, que ainda tem hoje as tarefas fora de casa. Temos que convir isso. E alguns homens que têm a tarefa fora de casa, alguns ainda já estão dando uma ajudinha às mulheres nas tarefas. Então, o quadro é um pouco diferente. Mas ele quer dizer que se você tem algum tempo de sobra, algum recurso de sobra, você pode, até por um hobby, né? Por um passatempo, fazer alguma coisa que seja de agrado, de ajuda ao que não tem. Fazer um enxovalzinho, fazer uma roupinha, com o próprio dinheiro. Ele diz aqui para elas usarem o dinheiro próprio, né? Qualquer coisa assim que ele fala, um supérfluo dos seus prazeres, ou seja, o dinheiro que ia ser gasto nos prazeres, o supérfluo disso, elas usassem. Lógico que as mulheres não precisam hoje abdicar dos seus prazeres, mas elas que trabalham, né, normalmente trabalham fora, pode pegar um trocadinho ali e num tempinho fazer alguma coisa, ou se não tiver como fazer, comprar, né? Há tanta chepinha por aí, tanto brechózinho, tantas lojas com grandes liquidações, comprar umas fraldas, comprar uns cobertorezinhos, como minha mãe chamava aquele cobertor puxa-estica, baratinho, e sempre tem. E aí eu amplio, não é só para as mulheres, porque ele aqui está falando das mulheres, mas isso vale para os homens também, que tem algum recurso, que juntem as suas mulheres, façam um recurso um pouco maior e colaborem com aqueles mais necessitados, né? Será uma tarefa dos dois. Se possível, levem os filhos, as crianças, para eles também eles irem, como naquela história que nós já lemos aqui, daquela outra senhora que fazia caridade sem ninguém saber, levava a filha junto. Então, é isso que nós temos que ver. A ideia dele é correta. O conceito é válido, só que o cenário hoje é outro. Mas nós podemos adaptar o que ele está pedindo ao cenário de hoje. Mulheres e homens juntos, com ou sem tarefas domésticas, com ou sem supérfluos, podem tirar um recursinho, aquilo que bota no cofrinho, as sobrinhas das moedas, e juntar, e daqui a 6 meses de juntar, dá para passar numa loja lá, na Rua da Alfândega, e comprar lá algumas coisas para ajudar as pessoas, né, mais necessitadas, principalmente no inverno. Aqui na nossa cidade não tem tanto inverno assim, vamos dizer, mas no interior do estado, cidades, ainda que tem frio, mandem para lá, para o pessoal da Serra, sempre vai ser bem recebido. Com relação, como ele fala aqui, a obreira, a pobre obreira, ou seja, é a mulher que presta serviços para aquela que não faz serviço doméstico. Hoje existe ainda pessoas que trabalham assim. E ela não está isenta também de praticar a caridade. Porque vamos supor que ela tem algum tempo. Eu sei que é difícil, né? As coitadas trabalham como diaristas, faxineiras, mal tem tempo de chegar em casa e sair de volta para trabalhar. Mas, quem sabe, um esforço consegue arrumar um tempinho para fazer alguma coisinha para vender numa quermesse, vender num bazar, para juntar um dinheirinho e às vezes até juntar com o da patroa, fazer um pacotão. Então a sugestão dele é válida. Cada um tem que buscar dentro de si, como disse sempre, na inteligência de cada um, o meio de ajudar o mais necessitado. E vós, mulheres, que vos devotastes a Deus, trabalhai também para a sua obra, mas que os vossos trabalhos caros e delicados não sejam feitos somente para enfeitar as vossas capelas, para atrair atenção para a vossa habilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto das vossas obras seja destinado ao auxílio dos vossos irmãos em Deus, os pobres, que são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede para eles a providência que diz: aos pássaros do céu Deus dá o alimento. Que os fios de ouro e de prata que se entrelaçam sob os vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles que necessitam deles.
fazer isso e vosso trabalho será abençoado. Também temos que fazer uma adaptação ao contexto de hoje. As irmãs que se dedicavam exclusivamente às tarefas da religião, chamadas irmãs de caridade, madres, freiras, daquela época, realmente, coitadas, elas iam para lá e não tinham, vamos dizer assim, outra ideia a não ser fazer coisas para embelezar lá a igreja, as capelas, as vestimentas dos padres, dos grandes sacerdotes. Poucas se dedicavam realmente ao trabalho de auxílio direto ao necessitado. Existiam, é claro, as irmãs de caridade que estavam em hospitais, asilos, creches, orfanatos. Já havia isso, é claro, mas existiam aquelas que não por maldade, gente, mas por não saber, porque achavam que já estavam fazendo uma grande caridade, dedicando-se ao trabalho de Deus. E para elas o trabalho de Deus o que era? Bordar a roupa mais bonita lá do cardeal. Não estavam fazendo aquilo por dolo, por maldade, por desconhecimento. Então ele precisou vir aqui, ele precisou vir para dar uma orientação. Hoje é claro que as madres, as irmãs de caridade, elas já têm outro foco. Elas realmente hoje estão dedicadas ao trabalho da caridade. A gente vê isso, as instituições que elas trabalham, que elas dirigem, são focadas na caridade. Já passou essa moda dessas roupagens mais sofisticadas. A própria igreja abandonou muito dessas coisas, né? Então não é como antigamente, porque antigamente até as pessoas comuns andavam com roupas todas complicadas, todas cheias de coisa. Então é natural que os sacerdotes também andassem. Era a moda da época. Hoje a moda é mais despojada, mais simples, né? Então os sacerdotes também estão com roupas mais simples. Então elas não tendo essas tarefas, estão se dedicando realmente ao trabalho de caridade, de ajuda, na verdade, de levar comida a essas pessoas que não têm, agasalhos. Elas já fazem o trabalho. Devem ter ouvido o conselho do irmão João aqui. Então, nesse ponto, nós ficamos tranquilos. E não vale só para as irmãs de caridade da Igreja Católica, a quem ele se refere aqui, que eram as da época. Mas todas as igrejas fazem isso, seja católicas, protestantes, anglicana, ou os centros espíritas, né? Os centros espiritualistas, todos se dedicam, de certa forma, à caridade. Graças a Deus, isso já é um conceito que está dentro de todos nós. Nós já temos esse conceito. Nós, falo, o ser humano, a humanidade. E nós estamos aqui, no caso, aí falam nós espíritas, já estamos tentando apenas, vamos dizer assim, aprimorar para nós o conceito de caridade. Porque o conceito básico de caridade, que é dar alguma coisa a outro, como já estudamos aqui, até no capítulo anterior, a diferença daqueles do saco cheio de coisas e do outro que tinha pouca coisa. Aquele é o conceito que poucas pessoas naquela época tinham, mas que hoje grande maioria tem. Dificilmente você pede uma ajuda a alguém para ajudar uma instituição, a pessoa se nega. Dá até aquilo para se livrar de você, mas dá. Então, essa caridade básica imediata é um conceito que hoje já está em todo mundo. Aquele que é jeito que é mal mesmo, não ajuda, é o raro, é exceção. Na época que esse irmão João escreveu, não. Tinha que vir pedir, pelo amor de Deus, já fazer roupinha para o pobre. Ele não está nem indo no conceito da outra mensagem, que foi do Espírito Protetor, já mostrando algo além na caridade, que tem que o sentimento junto e tal. Ele está indo no básico, porque naquela época era necessário, hoje não. Então nós espíritas, graças a Deus, hoje estamos tentando passar para um outro patamar o nosso entendimento do que é a caridade. Não que nós já pratiquemos ou que vamos praticar isso imediatamente, mas se nós já concebemos ou adquirimos o conceito de que a caridade é muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar hoje, já é um grande passo, que no futuro nós vamos conseguir pôr em prática. Eu não vou conseguir pôr em prática nada no futuro que eu não entenda hoje. Eu tenho que começar a entender hoje, para no futuro eu não ter dificuldade de pôr em prática, porque eu acho que é muito difícil você pôr em prática alguma coisa assim, de repente. De repente ele joga aquela verdade na cara e você tem que passar a agir de outra forma. Qualquer assunto, em qualquer tipo de coisa, mano. É difícil. Agora, se a pessoa
recebe uma informação agora, vai maturando aquilo, vai melhorando, ele vai pouco a pouco se modificando e daqui a pouco faz aquilo naturalmente. Assim, isso é a nossa evolução moral. Nós estamos recebendo aqui, gota a gota, essas informações que a doutrina espírita está nos trazendo, desvendando aquela complicação que é estudar o Evangelho do Cristo diretamente com os conceitos da época do Cristo. O Kardec está nos trazendo esses conceitos já mais bem explicados. Mas mesmo assim, deu comecinho, eu estou falando por mim, é o comecinho do estudo. Esses conceitos novos de caridade aqui são coisas que a gente não está pondo em prática hoje. Eu acho que ainda vai demorar muito tempo para nós pormos em prática, mas temos que começar pelo menos a entender o conceito, absorver esse conceito. Graças a Deus, nós espíritas estamos já entendendo isso. Os outros já estão na caridade, mas ainda estão naquela caridade que eu chamo número 1, básica. É ótima. É por ali que se começa. Mas nós temos que melhorar. Passar para um nível maior. Que não é um nível de resolver aquele problema material ou emocional, o que seja, só por resolver. Nós temos que dar algo de dentro de nós quando praticarmos a caridade. Que é isso que temos que dar de dentro de nós, Marta? É o amor que o Cristo disse, o amor uns pelos outros. Então a caridade se mistura com o amor. Ela começa sendo algo estritamente material, racional, objetivo, para ser uma coisa sentimental e do coração, não mais do cérebro, do raciocínio, da lógica, mas do coração. É esse caminho que nós estamos aqui começando a caminhar. Estamos começando a ir por esse caminho. E eu vejo que esse caminho vai nos levar a um bom termo e já estamos no caminho certo, eu penso. Né? Sem qualquer vaidade em termos do que a doutrina prega, ou que eu pratico, ou que você pratica, ou outro pratica. Estou dizendo apenas que eu vejo. Claro que isso dentro da ignorância, pô, que eu não sou nenhum sábio. Então, dentro da minha ignorância, até onde eu alcanço, até onde minha vista alcança, eu vejo que nós estamos num caminho bom. E rezo para eu estar certo. Né? Que amanhã novos conhecimentos, novas informações não venham me dizer. Mas pelo que eu estou vendo pelas mensagens que nós recebemos, eu acho que esse é o caminho mesmo. Nós temos que continuar praticando a caridade simples, imediata, objetiva, mas pouco a pouco irmos mudando o tom para a mais subjetiva. E diz aqui: e todos vós que podeis produzir, dai o vosso talento, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Olha, gente, ele está falando uma coisa que é super importante. Hoje vocês vão... Já existe muito isso, vocês vão ver. É o trabalho da arte, daquele que tem algo de sentimento só, tem nada de material. Ele só tem a arte, que vamos dizer assim, é a sublimação do sentimento, é a arte, não é? E está falando isso, ele diz: poetas, literatos, cujas obras são lidas somente por pessoas de sociedade, satisfazei seus momentos de lazer, mas que o produto de algumas de vossas vendas seja consagrado para o auxílio aos infelizes. Então, quer dizer, aqueles que são artistas têm a capacidade de oferir algum ganho com as suas obras, que peguem parte desse recurso e usem. Mas aqui ele está falando diretamente com os poetas e literatos, ou seja, a turma do escrivinhado. Então, o que ele diz aqui? Ele está pedindo para satisfazer o seu momento de lazer, mas que esse produto disso seja revertido ao auxílio aos infelizes. Eu digo mais, eu acho que façam isso, mas além disso, doem também parte da sua obra para esses infelizes. Porque eles precisam ouvir essas obras, essas poesias, essas prosas, esses romances. Essas pessoas também precisam, elas não precisam só do pão e da roupa. É que, em princípio, na nossa sociedade, é como ele diz aqui, e o modelo ainda persiste, eram somente lidas obras somente por pessoas da sociedade. Foi aí que me chamou a atenção, porque se está dando só... Não, o contexto é outro, porque a maioria dessas pessoas... que eram necessitadas naquela época, eram analfabetos. Então ele nem se tocou de falar isso, mas não é o caso hoje em dia. Então,
Tudo bem, se eu vou escrever um livro, vamos dizer, 10 mil exemplares. Os 1000 que venderem, eu vou dar o dinheiro para ajudar. Poxa vida, então você faz 900, sem você dar o livro mesmo. Isso. Para a pessoa ler, para a pessoa ver. Interessa o assunto do livro, não falando mal da mãe dos outros, tá bom. Entendeu? Pode ser de política, de futebol, de religião, o que for. A pessoa precisa abrir a mente. Não pode falar mal de ninguém. Agora, o resto está tudo bem. A pessoa precisa isso. Poesia. Poxa, não é que vai encher a barriga de ninguém com isso. Antônio, quer dar poesia para quê? Tem que dar comida. Não, acho que tem que dar as duas coisas. Não é? Porque a pessoa precisa. Não estou dizendo que é obrigatório dar. Mas se puder, dê também isso. Não é? Eu acho que é válido. Não vai dar uma pintura que o cara mora debaixo da ponte, vai pinturar um quadro antes, mas um livro, o cara pode usufruir daquilo que está escrito. Às vezes muda a vida da pessoa. Todos vós podeis ser bondosos, em qualquer classe social a que pertençais. Sempre tereis alguma coisa que possa ser partilhada, seja o que for que Deus vos tenha dado. Deveis uma parte do que ele vos deu àquele que precisa do necessário. Porque se estivesses no lugar dele, ficarias bem contente que alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais numerosos. Já colhereis centuplicados os benefícios que semeardes aqui na terra. Então, Marta, é isso aí. O recado do nosso irmão João. Verdade. Que nós demos o que há de melhor ao nosso tempo, à nossa arte, nossa capacidade de fazer alguma coisa, um objeto, um artesanato, uma comida, o que seja, está ao nosso alcance. Inclusive nos dá prazer em fazer. Vamos dividir esse prazer com aqueles menos afortunados. Certo? Sem dúvida, Antônio. É interessante, né? Porque aqui a mensagem foi específica, né, para duas classes, né? As mulheres, de um modo geral, né? E, que no caso, né, naquele contexto histórico era um pouco diferente, né? Como você bem falou, e também aos artistas, né? Aqueles que podem dar alguma coisa, como ele diz, dá do que podeis produzir. Dai o vosso talento. Quer dizer, que a gente dê o talento ou o tempo, né? No caso das mulheres, naquela época era o tempo, né? Muito embora as mulheres agora, de modo geral, trabalham. Elas tinham o talento da costura, é um talento. Exatamente. Bordar, costurar. Isso, preparar enxoval, né? E muitas ainda têm esse tempo disponível, né? Muitas que são mulheres até preparadas, mas que são muito ricas e que, por algum motivo, resolvem não trabalhar. Então, elas têm tempo também para oferecer. E o próprio artista, como você bem falou, né? Dê daquilo do teu talento. Quer dizer, os talentos, né? Que vão ser justamente aquilo que a gente vai oferecer, e a nossa caridade vai ser uma caridade para ajudar a sutilizar o perispírito dos nossos irmãos de caminhada. Porque a arte promove, né, essa sutilização, com certeza. Então, que a gente entenda, né, que caridade está em tudo, a todo momento, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, né? Tudo, até mesmo quando você às vezes está caminhando na rua, né, e você passa por alguém, né, que deixa cair alguma coisa, você para a sua caminhada, pega o que caiu e vá ao encontro daquele para entregar. Isso é caridade, né? Então que a gente repense esses modelos de caridade que nós fazíamos de uma forma, né, obrigatória, de uma forma forçada, que a gente passe a trabalhar isso, né, se treinar, modificando os nossos pensamentos, para que um dia a nossa caridade seja natural, como ele fala. Não é isso? Mas o nosso tempo esgotou, vamos ficando por aqui. Desejamos a todos serenidade e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.